Vamos falar sobre Aves de Rapina ou a fabulosa emancipação da Arlequina. Até rima. É ao contrário, a Arlequina e a sua emancipação fabulosa. Então não rima mais. Um filme bem divertido que estava sendo bastante aguardado neste ano de 2020, por todo o hype que envolve um filme de super-heroína, do DC Universe. É legal, é despretensioso e traz as discussões a que ele se propõe de uma forma bem interessante. Esse vídeo vai ter muito spoiler, como a gente costuma fazer aqui no Mexido, já que a gente vai destrinchar um pouquinho melhor os detalhes, a narrativa, enfim, as discussões que ele traz e tudo mais. Então, se você não assistiu, vai lá ver o filme, depois volta aqui, salva para ver mais tarde, se inscreve aqui no Mexido para não se esquecer de assistir este vídeo, compartilha com quem já assistiu, ou se você não vê problema em receber spoilers, fica à vontade e aí embarca com a gente nessa conversa. Eu acho justo a gente começar falando do nome do filme, que é um nome gigante, então a gente vai dividir aí em duas partes. A primeira delas, Aves de Rapina. Para quem não sabe, Aves de Rapina é um grupo de super-heroínas que aparecem aí numa série de quadrinhos da DC. A primeira aparição delas foi em 1996. E aí no filme fica bem explícita essa relação dos passarinhos, né? Em vários momentos a gente tem alguns personagens chamando as mulheres de passarinho. A Canário Negro, por exemplo, ela canta e aí ela é considerada um canarinho que fica preso. Tem o Zaz, aquele capanga dos Scions, que fala que cada passarinho que ele matou, ele fez um risco no corpo. A princípio, então, essas mulheres são consideradas esses passarinhos, essas criaturas frágeis e presas. E aí a gente pega esse nome Aves de Rapina e vira uma coisa totalmente significativa, que é um nome dado a aves caçadoras, super fortes, que tem visão super aguçada, tem as garras fortes, bico e tal. São os gaviões, falcões, e essas mulheres se denominam aves de rapina. Contrapondo, então, totalmente essa imagem que tem no começo do filme, delas engaioladas, enjauladas, passando para ser as caçadoras mesmo, mulheres que vão atrás, que são fortes. E a segunda parte do nome, a fabulosa Arlequina, sua fabulação emancipatória, enfim, o subtítulo gigantesco, trata exatamente da emancipação, não só da Arlequina, apesar dela dar o nome ao filme, mas de todas aquelas mulheres que fazem este grupo acontecer. Junto com a Arlequina a gente tem a Caçadora, a Montoya, que é a detetive, né, e se torna depois uma ex-policial, a Cassandra, que é a ladrazinha lá, e a Dina, ou Canário Negro. Eu acho legal a separação do título de Aves de Rapina e Arlequina, porque no fim das contas elas se juntam, mas elas não são juntas, né? Elas estão em dois grupinhos diferentes que se juntam ali para um objetivo no final. Que é muito sensacional o fato delas não ficarem juntas, porque não faria o menor sentido, né? A gente tem um grupo que quer combater o crime e tem a Arlequina que quer provar que ela é uma criminosa de mão cheia, né? Ela quer provar o valor dela no mundo do crime sem o Coringa. O conflito central do filme é esse, a separação da Arlequina com o Coringa, e a partir de então as pessoas não a levam a sério. É como se o Coringa deixasse de ser o dono dela. Acho que essas palavras são usadas, né, pelas pessoas que a perseguem e tal. Então ela perdeu totalmente a credibilidade, a segurança. Isso é meio louco, né, se a gente for pensar, porque acontece muito isso, né, em casos reais, assim, de relacionamentos, da mulher ficar totalmente sem chão e perder a credibilidade, a segurança, né, igual aconteceu com eles. Eles eram um casal e aí a mulher, ela tem a emancipação, mas para chegar lá, ela passa por uns maus bocados. A emancipação, nesse caso do filme, e também na vida real, passa muito pela questão do trabalho. A Arlequina trabalha com crime e ela perdeu totalmente a credibilidade depois que se separa do Coringa. E aí ela tá tentando alcançar uma carreira própria. Também tem um fato muito interessante que ela se reafirma como psiquiatra também. Essa história não fica esquecida. A gente percebe lá do Esquadrão Suicida que o relacionamento deles é bem problemático, né? É um relacionamento extremamente tóxico e que acaba de uma maneira também bem escrota. Ele praticamente joga ela pra fora. É legal que ela reconhece que
ela teve esse papel importante na carreira dele como criminoso. Ela fala até aquela frase famosa, né, que por trás de um homem existe uma grandíssima mulher. The Joker and I broke up. Por outro lado, a gente vê a detetive Montoya, e é muito explícito isso na história dela, que ela é uma ótima detetive, que ela se dedica a desvendar os crimes. Estava 6 meses nessa investigação desse crime que está acontecendo no filme, e ela é sempre passada para trás porque ela é mulher. Vem o cara, parceiro dela, assume como se ele tivesse investigado, se ele tivesse descoberto tudo. A Canário Negro, de certa forma, também passa por emancipação no trabalho, já que ela começa o filme e a história dela como uma simples cantora, porque ela era completamente quase um objeto, né? Era um penduricalho ali da boate do Máscara Negra. Então ela era uma cantora que encantava as pessoas com uma voz linda, depois ela passa a ser motorista dele, pessoal, e aí galga ali uns degraus nessa vida criminosa, até ela conseguir se emancipar completamente e se tornar uma heroína combatendo o próprio Máscara Negra, né? A construção da Canário Negro é muito interessante, a gente vai percebendo aos poucos, criando uma consciência nela, assim, ela vai despertando aos poucos. O primeiro momento que tem dela, de um despertar, de um chamado para esse heroísmo e tal, é quando a Arlequina tá sendo levada bêbada num carro por 2 caras. E aí, isso já é uma discussão super importante e relevante da atualidade também, né? Assim, porque parece que tem homem que até hoje em dia não sabe que isso é um estupro. O relacionamento que a Dina constrói também com a Cassandra mostra um pouco dessa construção dela de heroína. Ela começa vendo a situação da menina lá, que tá numa família que não a quer, enfim. E depois ela se entrega totalmente porque a Cassandra tá em perigo, né? Correndo perigo. E o clique final dela para abraçar essa vida heróica vem quando ela presencia na boate o Máscara Negra, que é Romy, né? O nome dele real, de personagem real, humilhando uma mulher em cima de uma mesa, já que ela supostamente estava rindo dele. Isso é o que ele acredita, né? Você lembrou da frase da Margaret Atwood, nossa ídola. Essa frase tá em The Handmaid's Tale e a personagem diz assim: os homens têm medo de que as mulheres riam deles e as mulheres têm medo de que os homens as matem. Olha só a diferença, a discrepância ali. O cara viajou na maionese que a mulher tava rindo dele e aí ele vai e simplesmente faz um absurdo com ela, expõe ela ao ridículo, um abuso total. No one gives 2 shits who we are beyond that. Quando a gente vê essas mulheres se reunindo, essas mulheres tão diferentes, de pensamentos diferentes, que têm ideologias completamente distintas, se unindo para um bem comum, a gente pensa no conceito de sororidade, né? Assim, é uma representação ótima e muito completa do que seria as mulheres se unindo. Um roteiro mal escrito correria o risco de fazer uma coisa muito forçada para chegar nessa união das mulheres juntas, girl power, vamos matar os homens. Se a gente para pensar com um olhar um pouco mais crítico, tem uma representatividade ali também de etnia, de sexualidade, que é feito de maneira orgânica. Unless we all want to die very unpleasant death, we're gonna have to work together. O final do filme amarra muito explicitamente a ideia que o próprio nome dele traz, que a gente já começou o vídeo comentando sobre isso. Se trata de um filme de emancipação dessas mulheres, principalmente, neste caso, das garras do Máscara Negra, já que ele é o elo que une todas elas ali no final das contas, seja pelos capangas dele, seja com os crimes que ele quer cometer, ou seja pelos crimes que ele já cometeu. No final das contas, ele quer matar todas elas, e essa rivalidade não vem de estereótipos de gênero. Daí a gente tem construções dos personagens masculinos muito legal. Teve gente que achou caricato, eu não sei quão proposital foi isso, é caricato mesmo. Mas pra mim passou muita impressão de que era caricato de propósito, é mostrar aqueles personagens masculinos bem idiotas, super egocêntricos. O Máscara Negra é um cara que é aquele vilãozão da risada alta, estridente, né? Ele faz um negócio na boate, que é um negócio muito
besta, assim. É caricato mesmo, mas é caricato pra mostrar quão ridículo é esse tipo de personagem. O caso do policial parceiro que na verdade é o chefe da Montoya, é a mesma coisa. Ele é um cara estúpido, ele é um idiota que não tem nem capacidade intelectual pra ter chegado onde ele chegou lá usando ela como escada, mas que é um chefe, ele tá numa posição hierárquica superior a ela. E é um completo imbecil. Quase todos os homens são completamente imbecis. Tanto que as cenas de luta ressaltam isso também, né? Eu acho que brinca muito com os estereótipos, os clichês de filmes de super-herói, né? Aquela coisa do bandido meio que ficar esperando o golpe, né? Isso eu acho genial, uma das coisas mais legais do filme, essa crítica que faz, essa ironia que faz assim com esse gênero, tanto de super-heróis quanto com o gênero ação, né? Um exemplo é o vilão chiliquento, o vilão que fica histérico, ai meu Deus do céu, E é uma inversão até, né? Porque o papel do histerismo geralmente não tá vinculado ao homem. A histeria é uma doença que foi diagnosticada como quase que exclusivamente das mulheres, né? É uma característica que se dá à mulher, ela é histérica, fica gritando, é doida e tal. É muito engraçado ele ser histérico. Tem também o jeito do super-herói se apresentar e treinar na frente do espelho, que tem a caçadora que faz isso, a gente quase não falou dela. E ainda tem os clichês das mulheres nesses filmes de ação, que entra na zoeira total. Tem uma cena que a gente viu antes de assistir ao filme, que foi uma cena que saiu na divulgação, que é da Canário Negro lutando e vem cabelo na cara dela e a Arlequina dá uma xuxinha de cabelo pra ela prender. Isso é um clichê que tem filme que envolve mulher, que envolve ação. A mulher coloca o cabelo e tal. E, gente, é muito importante uma gominha amarrada no pulso, né? Outro clichê que eles zoam é a calça apertada da Canário Negro no final. Uma das meninas elogiar, nossa, como você luta bem com essa calça apertada. E o salto alto da Arlequina também, que já no começo do filme ela já larga um sapato e fica andando mancando. Essas tiradinhas, assim, eu achei bem legais do roteiro. Com toda a crítica, tanto crítica social quanto crítica ao próprio gênero da ação e de super-heróis, essas mulheres ainda foram super bem representadas, né? Esse filme, por exemplo, não teve a hipersexualização que teve o Esquadrão Suicida, por exemplo, né? Que é um dos quesitos em que as mulheres são representadas de um jeito ruim nos filmes de super-herói. A gente tem um vídeo aqui do ano passado sobre isso, que eu fiz uma pesquisa de como as mulheres normalmente são representadas em filmes de super-herói. Isso é muito problemático e se você quiser ver, a gente vai deixar aqui no card. É uma discussão muito longa e muito importante que a gente gosta de fazer. As cenas de ação, diga-se de passagem, estão excelentes. Então, muito legal mesmo, é porrada comendo solta. O fato do filme ser classificado lá nos Estados Unidos como restrito, né, restritivo, sei lá como é que seria a tradução correta. Aqui deve ser o quê? 16 anos, provavelmente, 14, 16. Ajuda, porque aí pode ter espirro de sangue, né? E aí é legal porque dá um toque mais realista para as cenas de batalha, né? Aquela coisa que a gente vê o maluco decepando lá no filme da Marvel um braço, não sai uma gota de sangue e tá tudo bem. Já vi uma notícia que quem ajudou nessa preparação dos dublês e tal, ele chama Chad Stahelski, que é o cara que faz o John Wick. Dá pra perceber, dá pra sacar. São maravilhosos, eu curti muito, uma das melhores partes também. Essa classificação também permite umas piadas mais pesadas. Tem uma que eu acho que eu nunca vou esquecer, que é da Arlequina cheirando a cocaína no ar. Assim, gente, eu fiquei embasbacada. Pra mim, só resta dar parabéns a Cathy Yan, que foi a diretora do filme, e a Christina Hodson, que foi a roteirista, que também tem um papel muito importante nesse filme ter sido muito legal. Eu tava com muito medo desse filme porque eu tava torcendo para que ele fosse bom. Porque não adianta. Até hoje, em 2020, filmes protagonizados por mulher, nesse caso ainda de super-herói, com uma mulher diretora, eles sofrem uma desvantagem até mesmo antes de ser lançado. A gente percebe que as pessoas desconfiam. Claro que tem aí o Esquadrão Suicida, que não deixou um caminho muito fácil. Aí depois do Esquadrão veio já Aquaman, veio Shazam, que a DC acertou, né? Então... só que as pessoas não estavam
Só que no geral eu tava vendo comentários muito desconfiados, que não vai ser bom, que não sei o quê. E eu tava torcendo pra que fosse muito legal. Eu fui muito empolgada. It's oh so cool. O que eu não curti no filme foi a narração. Eu achei a narração da Arlequina um pouco excessiva. Tá, pode ter narração e tal, não é uma coisa que preferência não. Que eu gosto, assim, meu gosto particular não teria, mas passou um pouco do limite ali da explicação e do flashback. Principalmente porque ela narra o que a gente está vendo. Sim. Ela não é um complemento da visualidade e do som que está vindo. A gente está literalmente vendo o que ela tá narrando. Então ela fala, aí eu comi um pão com ovo. Você viu o cara fritando o ovo e botando dentro do pão. Aí, tipo assim, não faz o menor sentido ela estar narrando aquilo. Aí beleza, ela pode narrar que é o melhor sanduíche que ela come na vida e que o sujeito lá faz esse sanduíche. Aí beleza, que aí você não tem como dimensionar isso só com a imagem e com o som, mas ela contar ali é meio demais mesmo. Sim, e o filme sofre um pouco com isso. Quando tem menos narração, ele fica muito melhor. Sim. Meu esforço mental quando ela tava narrando era pra essa cena não precisava de narração, não precisava, eu tô vendo o que tá acontecendo. É isso então, até o próximo vídeo, assistam a Arlequina e suas amigas fabulosas, emancipando nas aves de rapina. E até o próximo vídeo. Tchau! Comenta aqui o que vocês acharam do filme, vocês que assistiram. Compartilhe e não se esquece de se inscrever, por favor. Por favorzinho. Tchau.